Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse comentário bíblico para você no livro de Provérbios. Provérbios é o 20º livro do Antigo Testamento e é o terceiro livro dos livros poéticos. Primeiro é Jó, depois Salmos e Provérbios. Há mais dois, Eclesiastes e Cantares. Esses livros são considerados poéticos porque a poesia em Israel é tipo paralelismo, uma ideia complementa a outra, uma ideia se opõe à outra. Isso nós encontramos muito também em Provérbios, a comparação entre o justo e o ímpio. Provérbios tem 31 capítulos, 915 versos, né? No início é um apelo à sabedoria, a buscar a sabedoria, nos fala muito sobre como que o jovem deve se guardar das tentações e se envolver com pessoas que querem lucro fácil, recomenda o jovem a se guardar da mulher estranha, e depois do capítulo 10, verso 1 até o capítulo 22, verso 6, nós temos uma série de provérbios avulsos, aproximadamente 288 provérbios são mencionados aí. Nesses provérbios avulsos há muita sabedoria. O livro de Provérbios possui um total de 560 provérbios. 560 provérbios para mim, para você estudar e descobrir a sabedoria. A partir do capítulo 22, que nós completamos no vídeo passado, verso 17 em diante, o livro volta a conselhos, não é? Nós vamos ver aqui conselhos do capítulo 23, 24, são breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos do nosso comportamento, até comportamento às vezes do dia a dia, e até o capítulo 25. Depois no capítulo 25 nós vamos ver que são palavras dos homens do rei Ezequias. Já é mais tarde, apesar de mencionar alguns provérbios, Salomão são uma coleção dos homens do reinado de Ezequias. Capítulo, então, 23. Agora nós vamos ver esse breve discurso moral, onde apresenta como se comportar diante de um rei, de um governador. E são conselhos que servem para nós também hoje, não é? Quando, vamos lá, capítulo 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Ou seja, não coma diante do governador de qualquer forma, atenta bem para o que foi posto, e ele diz, põe uma faca, né? Põe uma faca à tua garganta. Para quê? Se és um homem glutão, não cobice os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Aqui ele está falando, tome cuidado, não é? Não te canses para enriqueceres, dá-te de mão a tua própria sabedoria, não é? Não se cansa para enriquecer, dá-te de mão sua própria sabedoria. Porventura, fitará os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia, não é? Então aqui nós temos uma recomendação, quando fores diante do governador, tome cuidado, diz que o pão aqui são pão de mentira, para que não cobice o pão dele, né? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos. Cuidado, né? Ele mandava você tomar cuidado. O livro de Provérbios adverte-nos para tomar cuidado com o ímpio, com aquele que tem olhos malignos, e diz para você não comer o pão dele, nem cobice seus manjares gostosos. Evita. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Aqui o seu coração não estará contigo. O livro de Provérbios menciona muito o Senhor e o coração do homem. Nós vamos encontrar, por exemplo, o Senhor que criou o coração do homem. O Senhor sonda o coração do homem. O Senhor transforma o coração do homem.
O Senhor testa o coração do homem. O Senhor restaura o coração do homem. O Senhor pede o coração do homem. Dai-me, filho meu, o teu coração. E o Senhor julga o coração do homem. Porque como imaginou sua alma, assim ele é, e te dirá, come, bebe, mas seu coração não está contigo, o coração distante. Não é? É muito importante nós entendermos o coração. Provérbios 4, 23 diz, e tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Verso 8, vomitarás o bocado que comesse, e perderias as tuas suaves palavras. Não fale aos ouvidos do tolo. Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Jesus mais ou menos falou uma coisa quase que similar, dizendo, não lance as vossas pérolas aos porcos, não é? Porque eles vão pisar. A sabedoria é como pérolas, nós não podemos lançar ela de qualquer jeito. Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos, nós já tínhamos visto, um provérbio que falava disso. Limites eram limites do terreno que foi colocado, alguém poderia remover para ficar com um pouco mais de terra. Não remova os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos. Tome cuidado, se entrar na herdade do órfão, o Senhor é quem vai julgar isso. Aplica a disciplina o teu coração. Aqui novamente, falando do coração, lembra que o Senhor sonda, o Senhor vê o coração, o Senhor não vê como o homem vê, por isso, aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Em todo o livro de Provérbios nos convida a ouvir a sabedoria, a procurar o entendimento, as palavras de inteligência, e aqui no 23:12 a ouvir as palavras do conhecimento. Verso 13, não retires a disciplina da criança. O livro de Provérbios ensina a disciplinar os filhos, porque fustigando com a vara, nem por isso morrerá. Pode você dar uma fustigadinha no filho com a vara, que ele não vai morrer. Aliás, você estará fazendo um bem para a alma dele. Verso 14, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Tá vendo? O pai ou a mãe que não repreende o filho vai estar educando, criando um rebelde dentro de casa. E aí, esse rebelde mais tarde não vai respeitar, não respeita pai e mãe, não vai respeitar professor, não vai respeitar autoridade, e vai acabar você fustigando alguém para que ele fique, né, o que a sua alma vai se perder no inferno. Então, se tu fustigares ele com a vara, olha só o verso de número 14, o livrarás a sua alma do inferno. Diversas vezes o livro de Provérbios menciona o inferno, não é? Está chamando a nossa atenção para evitar que a nossa alma e a de nossos filhos se vá para o inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. E exultará no meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Deus se agrada do nosso falar reto. Deus se agrada de nossas palavras quando elas são palavras justas, direitas, não é? Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado e por elas serás condenado. Verso 17, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Não precisa ter inveja de pecadores. Antes, ser no temor do Senhor todo dia tema a Deus. O temor de Deus não é só no domingo, quando a gente vai na igreja. O temor de Deus deve se aplicar à nossa vida segunda a segunda, não é? Nós devemos temer a Deus todo dia. Porque deveras há um bom fim, e não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu. Diversas vezes nós vemos a expressão, tu, filho meu. Ouve tu, filho meu, e ser sábio, e dirige no caminho o teu coração. Notou aqui
coração, quantas vezes já aparece nesse capítulo de número 23, não é? Dirige no caminho do teu coração, não esteja entre os beberrões de vinho. Os bêbados, cuidado, que você não seja achado entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Tem crente que não bebe vinho, mas olha, bota um churrasco diante dele, ele é um comilão de carne. Olha só, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. Se ele só come e bebe e não trabalha, cairão em pobreza. E a sonolência faz trazer as vestes rotas. Né? O muito dormir, ficava preguiçoso, a veste rasgava e não tinha dinheiro porque não trabalhou para comprar vestes novas ou fazer veste nova, e era só veste rota, rasgada, porque acabava virando um preguiçoso mendigo, não é? Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Olha, esse verso é sério. Eu vejo muita gente que abandona pai e mãe depois que eles envelhecem, não é? Uma tristeza, é uma falta de honra a pai e mãe. Um pai e uma mãe às vezes toma conta de 10 filhos e às vezes 10 filhos não são capazes de tomar conta de um pai e uma mãe. Ouve a teu pai que te gerou e não despreze tua mãe quando vier a envelhecer. Cuide dos seus pais, pois eles cuidaram de você. Ninguém deve desprezar, minha mãe está velha, vou botar no asilo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Cuide do seu pai e de sua mãe com amor, com carinho. Se eles não têm mais condições de estar sozinho, que você e eu possamos cuidar de nossos pais com muito amor. Compra a verdade e não a vendas. Compra a verdade e não a vendas, ou seja, fique com ela e não se venda a tua verdade por nenhuma mentira. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Provérbios 23, 23 nos manda comprar 4 coisas: a verdade, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Esses 4 caminham juntos e nós encontramos nesse verso verdade, sabedoria, disciplina. Não existe sabedoria onde não há disciplina. A pessoa indisciplinada é falta de sabedoria. E a prudência. Os 4 caminham juntos. Verdade, sabedoria, disciplina e prudência. Aqui dá um sermão para pregadores do Evangelho. 4 coisas que devemos comprar: verdade, sabedoria, disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo. O pai do justo se alegra, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Não é? Era uma honra para um pai ou uma mãe ter um filho sábio, um filho que se tornava um sábio em Israel. Quem sabe ia até trabalhar na corte junto ao rei. Alegre-se teu pai e tua mãe e regozije a que te gerou. Filho sábio é sempre a alegria dos pais. Dá, filho meu, o teu coração. Olha o que Deus pede, o coração. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dai-me o teu coração e os teus olhos estejam atentos ao meu caminho, não é? Nós encontramos 5 motivos para darmos o coração ao Senhor. Primeiro, devemos dar o nosso coração para que Deus purifique o nosso coração pela sua palavra. Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Segundo, devemos dar o nosso coração a Deus, porque já o nosso coração pertence a Deus, somos dele. Então, dá-me o teu coração. Terceiro, Mateus 5:8 diz, não é, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Dá o coração a Deus, só Deus é que pode limpar e purificar o nosso coração. Devemos dar a ele para ser purificado pela fé, Atos 15:9. E para sermos purificados pelo sangue de Jesus, Hebreus 9:14. Dai-me, filho meu, teu coração.
que nós possamos entregar nosso coração, nossa vida ao Senhor Jesus. Verso 27 do capítulo 23. Porque cova profunda é a prostituta. Novamente, a mulher adúltera, prostituta, já chama ela de uma cova profunda, né? Como alguns dizem, a chave de cadeia, que é a mulher prostituta, uma cova vai levá-lo à morte, porque cova profunda é a prostituta, poço estreito, não é? A pessoa cai no poço e ainda para estragar mais o poço ainda é estreito. A estranha, poço estreito, a estranha, mulher estranha. Também ela, com um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Através da prostituição, os homens iam ficando mais iníquos, iam se apartando da piedade, da justiça, do guardar-se, e iam se tornando mais iníquos. Para quem são os ais? E aos ais do julgamento. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para quem são tudo isso? Olha só. Para quem são os ais? Primeiro. Para quem são os pesares? Segundo. Para quem são as pelejas? Terceiro. Para quem as queixas? Quarto. Para quem as feridas sem causa? 5, e para quem os olhos vermelhos? 6 perguntas, num único verso. Vamos lá, para quem são os olhos vermelhos? Imagine quem é que ficou olho vermelho. Aqueles que bebem, não é? Que se embriagam. E diz aqui, verso 30, vem a resposta. Para quem são os ais? Para quem são os pesares, as pelejas, as queixas, as feridas sem causa, os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho. Se demora perto do vinho, vai bebendo, os olhos vão ficando vermelhos, aí começa as queixas, aí começa, às vezes, uma briga, ferida sem causa, não é? Os pesares, as pelejas e até os ais. Para quem demora perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Então, o livro de Provérbios tem uma forte advertência contra a embriaguez. Os que se dão ao vinho e as bebidas misturadas. Não olhes, verso 31, não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Alguns são chegados ao vinho, não é? Olha o que Provérbios diz, não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Aí alguém diz, então vou tomar de olho fechado. Não beba, não é? É essa a recomendação de Provérbios. Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós somos chamados, não é para viver no mosto, cheio do mosto do vinho, mas é para vivermos cheios do Espírito Santo. Muita gente, em vez de buscar o Espírito, vai buscar o copo. Não é? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, se escoa suavemente. No seu fim, presta atenção, morderá como a cobra. O fim de toda bebedeira é um veneno. No fim, morderá como a cobra, e como o balisco picará. Se alguém tem problema com álcool, que Deus lhe guarde, lhe livre. E se você está assistindo e conhece alguém que tem problema com algo, mande esse vídeo para ele. Olha a recomendação de Provérbios, aquele que se entrega à bebida, Provérbios 23, 32, no fim morderá como a cobra e como o balisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, não é? Muitos quando estão bêbados, aí olha para tudo que é mulher, menos a dele. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. As perversidades que saem da boca do homem, ele será julgado. Jesus disse, em verdade vos digo, que de toda palavra vã que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. É mais fácil falar um monte de baboseira e asneira
Quando você está cheio do vinho, não é? Olha só, o teu coração vai falar perversidades e sairá com o que dorme no meio do mar. Não é? Alguns dormem em qualquer canto. Eu conheci um homem que bebia tanto que só achava ele lá na praia, caído, né? Isso lá no Rio de Janeiro. E serás com o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro, né? Dorme no topo do mastro, no meio do mar, o mar balança a beça. E a pessoa que ficava lá no topo do mastro balançava por todo lado. O homem que se embriaga com vinho vai ser como o homem que está lá no topo do mastro, balançando para todo lado. Essa é uma metáfora interessante e chega até a ser engraçada a metáfora, como aquele que está lá no topo do mar, no topo do mastro, balança para um lado, balança para o outro, como o bêbado, não é? E dirá, espancaram-me e não doeu. Está tão bêbado que está anestesiado. Espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. É no outro dia que vai sentir. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Alguns ainda, depois de se despertar ainda do sono da bebedeira, continuavam buscando outra vez, outra bebedeira, não é? Está aí a advertência contra o álcool, o problema do álcool. Verso de número 24, Provérbios 24. Agora, capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Cuidado, aparta-te do homem mau, não é? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não sinta inveja de homens maus, malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina. O coração deles é mau, estão entregue a toda sorte de vícios, de maldade, de boca perversa, e você vai ficar ouvindo isso, daqui a pouco você está igual a eles. E os seus lábios falam maliciosamente, só falam maldade, malícia, evite isso. Com a sabedoria se edifica a casa. Se edifica uma casa, e aqui pode ser a casa que eles edificavam com pedras, mas aqui é a sua casa espiritual. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Como é que anda sua casa espiritual? Está sendo edificada com a sabedoria? Está ficando firme com a inteligência? Use a inteligência, a sabedoria, aparta-te do homem mau que fala maliciosamente e edifica essa casa chamada sabedoria e firma ela bem com a inteligência. E pelo conhecimento se encherão as câmeras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. As câmeras, ou os quartos, se encherão com conhecimento pelas substâncias preciosas e deleitáveis. Verso 5. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Um varão sábio é forte. Uma das qualidades da sabedoria é fortaleza. Então, o varão sábio é forte e o varão de conhecimento consolida a força. Porque aqui esse verso é bonito. 24:6, guarde ele. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Porque com conselho prudente servia para o rei, tu farás a guerra, e a vitória na multidão de conselhos, não é? A vitória, a parte B desse verso, diz que a multidão de conselhos, a vitória. Na multidão de conselhos existe a sabedoria para a vitória. Na multidão de conselhos. É demasiadamente alta para o tolo. Essas coisas para o tolo é demasiadamente alta. O tolo não alcança, o tolo não entende. Isso é para o sábio. É demasiadamente alta para o tolo. Toda sabedoria na porta não abrirá a boca. O tolo não entende toda sabedoria e na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, olha aí, os que cuidam em fazer mal, cuidado. Aquele que cuida em fazer mal
mestre de maus intentos o chamarão. Mestre de maus intentos é um maligno, não é? Mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado. Misericórdia. Só de pensar o tolo já peca. Diz que o pensamento do tolo é pecado. E é abominável aos homens o escarnecedor. Então, o pensamento tolo é pecado e é abominável aos homens os escarnecedores. Verso 10, outro verso maravilhoso. 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, frouxo quer dizer pouca força. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Já está falando pouca força, não é? Frouxo. Sabe que há dias que vem angústia, mas nesse dia você não pode afrouxar, você não pode ser um frouxo. Ai, não aguento mais nada. Ai, a luta está grande demais. Seja forte, não é? Porque se te mostras frouxo nesse dia, tua força é pequena. Peça a Deus que te dê força, porque virão dias de angústia, virão dias de aperto, de aflição. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? Temos que ter bom ânimo no dia da angústia, da aflição, mas se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puder retirar. Aqui, se você puder livrar alguém que está destinado à morte, o livra e salva os que são levados para a matança. Aqui encoraja nós preservarmos a vida. A vida deve ser preservada. Deus é o autor da vida e não devemos tirar e nem nos alegrar por aqueles que tiram a vida um dos outros. Diz: livra os que estão destinados à morte. Muitos também vê nesse verso um versículo evangelístico. Aqueles que estão destinados à morte, à condenação eterna, livra eles e salva os que são levados para a matança, se os puderem retirar. Que nós, através da pregação do Evangelho, podemos livrar muitas almas da condenação do inferno. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança. Verso 12. Se disseres: eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerar. Você diz: eu não sei de nada disso, você ignora, dá uma de, como a gente diz, né, de João sem braço, que não entendeu. Eis que nada sabemos. Porventura, aquele que pondera os corações não considera. Deus olha o coração, Deus pondera o coração do homem, não é? Ele considera todas as coisas. Nós vemos na Bíblia vários tipos de coração: coração endurecido, coração de pedra, coração perverso, os corações conscientes, o coração ignorante. Vemos corações sábios, vemos corações aferidos, corações levantados, não é? É muito importante guardar o coração para fazermos a vontade de Deus, porque Deus pondera os corações, e aquele que atenta para a tua alma não o saberá. Será que Deus não sabe? Se você vem dizer: nós não sabemos. Deus sabe, Ele atenta para a alma. Não pagará Ele ao homem conforme a sua obra? Existe uma retribuição divina que Deus faz e paga ao homem conforme aquilo que o homem faz. Verso 13. Come mel, meu filho, porque é bom. Tá vendo? Olha só. Alguém diz: pastor, quais são as comidas bíblicas? Mel é uma delas. Come mel, meu filho, porque é bom. Sabe, o mel já foi provado com valores medicinais tremendos. Se você tem alergia ao pólio, procure um mel de pólio daquela abelha da região onde você mora e a tua alergia é curada. Não é? Mel é doce. Se você puder adoçar o seu café ou aquilo que você, ou o seu chá com mel, é muito melhor do que com açúcar.
Olha só o que diz Provérbios 24:13. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Será que a sabedoria está associada ao mel? Ajuda, não é? Tal será o conhecimento de sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. O conhecimento para a alma é algo maravilhoso. Tal será o conhecimento de sabedoria para a tua alma, se achares. Haverá para ti galardão, a recompensa da sabedoria, e não será cortada a tua expectação. Aquilo que tu espera não será cortado. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Aqui a advertência é para o ímpio. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então o justo cai, eu já vi gente falar esse verso errado, né? Diz que ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o levantará. Não é, claro que quem nos levanta é Deus, mas aqui não está escrito o Senhor levantará. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O justo se levanta. Não é? Porque, é claro, indiretamente, o Senhor o ajuda a se levantar. Porque 7 vezes cairá o justo, se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Os ímpios vivem tropeçando no mal, não é? O número 7 no livro de Provérbios é mencionado algumas vezes. 7 vezes, conforme vimos aqui, 7 colunas da sabedoria, que nós já falamos, a Provérbios 9:1. 7 homens, vamos ver aqui, 26:16, e 7 abominações, no 26:25. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Nunca se alegre pela queda do teu inimigo. Não é? Muita gente, se deu mal. Olha, quando caíres o teu inimigo, não te alegres. Nem quando tropeçar se regozija o teu coração. Porque se você fizer isso, você vai mostrar um coração mau e vingativo. Isso não agrada a Deus. Olha, para que o Senhor, olha aí, como está dizendo exatamente. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozija o teu coração. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Que interessante, não é? O Senhor vai ver a sua alegria, que você está desejando mal, e aí o Senhor vai desviar a ira do seu inimigo. Então não te alegres. Então não vou me alegrar para que a ira do Senhor seja maior. De forma alguma, você deve desejar o mal para o seu próximo, não é? Mesmo que ele está sendo punido pelo próprio Senhor, não deseje o mal do seu próximo. Não se alegre o coração por ver o mal do seu próprio. Pode ser seu inimigo, mas nós devemos orar pelos inimigos. Jesus ensinou que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos. Não é fácil amar um inimigo. Com o amor de Deus, se torna mais fácil. Você deve orar e pedir a graça de Deus sobre aqueles que lhe perseguem. Não te aflija por causa dos malfeitores. Tem gente que fica aflito por causa dos malfeitores. Nem tenha inveja dos ímpios. O ímpio não é para ter inveja dele, é para ter dó, misericórdia. Porque o maligno não terá galardão algum. E a lâmpada dos ímpios se apagará. Lâmpada também, ou luz, é um outro paralelo com a vida. Quer dizer que a luz vai se apagar, o ímpio vai acabar morrendo, sua alma morre. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremeta com os que buscam mudanças. Aqui, não te entremeta com aqueles que querem depor o rei, ou seja, cuidado com a rebelião, não é? Guarda-te da rebelião, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, não te entremeta com os que buscam mudanças, a rebelião que eles buscavam, porque de repente se levantará a sua perdição.
Olha aí, a sua perdição. E a ruína deles, quem a conhecerá? Não é? A ruína dos rebeldes, quem conhecerá? Verso 23. Também esses são provérbios dos sábios. Vamos ver esses provérbios dos sábios agora, do verso 23. Mas alguns parece que foram colecionados e colocaram aqui. Também esses são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O juiz jamais poderia ter respeito. Não vou julgar ele por causa do respeito. Não é isso que leva o juízo justo. O juízo não respeita a posição, nem status, se a pessoa é rica ou pobre. A justiça deve se aplicar iguais a todos. Nos Estados Unidos tem uma estátua com uma espada na mão e com uma venda nos olhos, querendo dizer que a justiça é cega, mas não é que a justiça é cega, é o símbolo da justiça, não é aquela venda nos olhos, não é que a justiça é cega, é que a justiça não atenta para a posição da pessoa, não atenta para se a pessoa é rica ou pobre. A justiça tem que ser cega para isso, ela tem que julgar a todos igualmente. Porque se a justiça julgar o rico de uma forma e o pobre de outra, essa justiça não está sendo cega, essa justiça está sendo injusta, não é? A mesma lei que se aplica ao rico se aplica ao pobre. Então, ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão e as nações detestarão. Você nunca considere um ímpio justo, porque ele é ímpio. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão e as nações o detestarão. Quer dizer, não está havendo justiça. Mas para os que repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Quando alguém faz mal e é ímpio, deve ser repreendido, deve pagar pelo que fez, e isso haverá delícias, e sobre ele virá as bênçãos do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Olha só, você deve beijar com os lábios aqueles que são retos e responde palavras retas. Prepara fora a tua obra e aponta no campo, então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Ninguém te chamou para testemunhar contra o teu próximo, não seja essa testemunha, porque enganarias com os teus lábios, não é? Testemunhando contra o teu próximo. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Isso é vingança. A vingança pertence ao Senhor. O que tenta se vingar é falta de entendimento e de sabedoria. Como ele me fez a mim, assim farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não faça isso. Mostre-se amoroso, misericordioso. Às vezes a pessoa lhe fez mal, não é porque ela queria. De repente ela não sabia melhor. Verso 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta de entendimento. O campo do preguiçoso e o homem que não tinha entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, aí nem a vinha cuidava, e a sua superfície coberta de urtigas. Lá estava o campo, não é, do preguiçoso, e a vinha do homem de falta de entendimento, e a sua parede da pedra estava derribada, nem a parede cuidava, caiu até a parede e não arrumou. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. Qual foi a instrução que ele viu? O que ele aprendeu com isso? A gente pode aprender com o erro dos outros para a gente não fazer igual. Olha só o que ele aprendeu. Recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado. Dorme, encruza as mãos, está deitado. O fruto da preguiça, não é? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, aquele que não trabalha com a sua mão diligentemente, só dorme, cruza os braços, gasta o tempo na preguiça, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão
e a tua necessidade como um homem armado, não é? Vai chegar como um homem armado, um assaltante, a tua necessidade. Então, deixa a preguiça, trabalhe com diligência. Esses são provérbios que são discursos sobre vários assuntos, não é? Mas que nós devemos guardar, meditar nele. Com isso, nós terminamos mais esses 2 capítulos, 23 e 24. Se gostou, coloque aí o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar esse canal. E claro, você deve reler esses provérbios, porque são muitas coisas para guardar tudo, não é? Mas releia, guarde, medite nesses provérbios, que eles são maravilhosos para nos ensinar a verdadeira sabedoria, a evitar a preguiça, evitar o homem mau, evitar o vinho, evitar a bebida forte. Tudo isso leva o homem à destruição e mostra falta de entendimento. Aqui encerra mais uma sessão do livro. Agora do capítulo 25 ao 29, nós vamos ter a coleção dos outros provérbios de Salomão que foram colecionados no tempo do rei Ezequias. Amém? Volte então para continuar aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém.